Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista, e hoje o nosso tema é Testemunhos de quem tomou ayahuasca em casa. Bom, este seguramente é um tema polêmico, e como sempre aqui no canal, faço questão de lembrar que tudo que eu produzo é apenas e tão somente um ponto de vista. Porém, este é um tema polêmico por várias razões, e eu vou tentar explicar cada uma delas da forma mais isenta possível. Só que antes disso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Caso você queira participar dos nossos grupos de WhatsApp ou do Telegram, o link está aqui. É só você clicar e entrar. Não são grupos que têm conversas, são grupos em que apenas eu posto conteúdos. E toda semana tem vários conteúdos bacanas sobre espiritualidade. Então, se você tiver interesse, clica aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos continuar então. Eu quero logo deixar muito claro que eu não estou recomendando nada a ninguém. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência como um buscador da forma mais sincera possível. Então, ressalvas feitas, vamos lá. Quem acompanha a minha jornada há mais tempo sabe que eu levei muitos anos de estudos e pesquisas até que finalmente resolvi participar de uma cerimônia com ayahuasca em 2018. Foram duas experiências tão intensas e mexeram tão profundamente comigo que somente em 2021 eu resolvi retomá-las, e desde então não parei mais. A via comum de acesso à medicina da floresta é a frequência a algum grupo que a administra. Atualmente existem alguns aqui na cidade, cada um com a sua sistemática. Mas eu sempre me questionei, e se eu tomasse sozinho? E se eu mesmo organizasse as minhas cerimônias? Certamente, eu não sou alguém leigo em matéria de espiritualidade e também de ayahuasca. Estou neste universo há 21 anos e estudo sobre a ayahuasca há pelo menos 10 anos. É uma estrada, sem dúvida. Entretanto, eu também não sou nenhum expert no assunto. Eu não tenho tantos anos assim de prática e as minhas vivências também não foram tão numerosas. Mas eu sempre desejei ter a ayahuasca em minhas mãos, por enxergar nessa medicina sagrada algo de valor inestimável, e também por desejar ter as minhas próprias experiências, dentro do meu próprio espaço, sem a presença de outras pessoas. Mas eu imaginava que isso era praticamente impossível. Contudo, desde que eu comecei a participar de grupos xamânicos da internet, eu percebi que não se tratava de algo tão complexo assim, como eu imaginei a princípio. A ayahuasca tem se espalhado pelo Brasil e existem alguns vendedores na internet. O problema está em saber se são confiáveis. E eu devo dizer que encontrei alguns vendedores que não me pareceram nada confiáveis, seja pela forma de se apresentarem ou pela lista de produtos ofertados. Existem grupos de WhatsApp onde essas pessoas fazem esses anúncios e elas estão sempre dispostas a vender para qualquer um. É uma realidade. Eu encontrei também pessoas que não seguiam este perfil. Digamos que pareciam mais livres, e embora demonstrassem um pouco mais de respeito, ainda assim não me causaram uma boa impressão, seja pela maneira de escrever ou mesmo pela insistência na compra de seus produtos. Pois é, acontece. Por fim, eu encontrei alguns vendedores bem diferentes de todos estes que eu citei. Estes vendedores tinham perfis bem diferentes entre si e vendiam diferentes graduações de ayahuasca.
Eram pessoas respeitáveis, informavam a procedência da medicina, pareciam muito sérios, tinham um instituto com CNPJ, portanto casas com existência jurídica, e uma visão, digamos, um pouco mais flexível do que as tradicionais correntes ayahuasqueiras presentes no cenário nacional. Eles não vendem para qualquer pessoa. Antes, batem um papo, sondam a seriedade, investigam para ver se a pessoa tem realmente experiência com a medicina, fazem anamnese, seja pelo Google Formulários ou mesmo através da escrita de próprio punho, de vários termos, enviando inclusive fotos de documentos, de informações pessoais para que eles possam registrar na instituição. Enfim, eles exigem documentos semelhantes aos que existem nas casas onde eu já consagrei, sendo o valor das vendas da ayahuasca totalmente revestido para suas instituições. Mas aqui cabe uma pergunta: é legal a venda de ayahuasca? Primeiro, é preciso deixar muito claro que a ayahuasca é totalmente legalizada no Brasil, desde que consumida em rituais religiosos. Isso é um ponto pacífico, não se tem dúvida. Porém, quando falamos em venda, entramos num terreno nebuloso, que como leigo eu vou tentar explicar, a partir do que eu ouvi destes próprios vendedores. A resolução do CONAD, resolução número 1 de 25/1/2010, é o documento que define as regras para a legalização da ayahuasca no Brasil. O item 25 deste documento deixa claro que a venda com a finalidade de lucro é proibida. Porém, o item 26 diz que o repasse para finalidade religiosa pode ser custeado. Então isso meio que deixa uma brecha na questão, reforçada pelo item 42 desse documento. Abre aspas. Embora se reconheça o ato de fé solitário e isolado, usualmente a prática religiosa se desenvolve coletivamente. É recomendável que os grupos constituam-se em organizações formais, com personalidade jurídica, consolidando a ideia de responsabilidade, identidade e projeção social, que possibilite aos usuários a prática religiosa em ambiente de confiança. Fecha aspas. Então, embora se recomende os rituais religiosos coletivos, entende-se que os rituais, entre aspas, solitários e isolados, também sejam reconhecidos como práticas religiosas. Logo, tanto quem compra quanto quem vende costuma alegar este princípio. Os vendedores sérios pela internet o fazem sem a finalidade de lucro. Possuem organização jurídica, fazem anamnese, enfim, tudo que qualquer casa ayahuasqueira faria. Porém, eles reconhecem como legítimo o ato de fé solitário e por isso fazem um repasse da medicina pela internet. Bom, mas mesmo assim eu tive receio. O primeiro vendedor com quem eu comprei me colocou em seu grupo de WhatsApp, com centenas de outras pessoas. E ali eu permaneci algumas semanas observando para ver a seriedade do trabalho. Conforme as pessoas recebiam suas entregas, iam postando fotos e relatos das consagrações, isso me animou e eu resolvi comprar uma pequena quantidade. Tudo chegou certinho e fiz 3 consagrações com essa primeira medicina, usando o restante como microdosagem. E eu não vou me alongar aqui agora no relato dessas experiências, mas foram boas consagrações. No entanto, na segunda vez que adquiri, eu não entrei na força. Fiquei em dúvida se isso era em razão da qualidade da bebida ou se era a força me dizendo um sonoro não, como acontece, aliás, em casas regulamentadas também. Pelo sim, pelo não, eu resolvi entrar em contato com um segundo vendedor, muito mais exigente que o primeiro.
tive que assinar diversos documentos, me comprometendo a fazer uso responsável e religioso da medicina, nunca fornecendo a outras pessoas. A seriedade desse segundo vendedor me animou bastante, e a medicina que ele vende é muito poderosa. Todas as minhas consagrações com ela foram verdadeiras explosões de espiritualidade, para dentro ou para fora. E eu pretendia ainda conhecer o produto de um terceiro vendedor, mas resolvi permanecer com o segundo mesmo, porque achei ele com bastante seriedade, cuidado e respeito. Então, resolvi ficar por aqui. Então, eu não cheguei a me aprofundar em outras negociações. Bom, falando agora em custos, considerando que o valor médio cobrado pelos institutos, pelo que eu tenho visto na internet, gira em torno de R$100 por trabalho, o preço da venda pela internet era inclusive mais acessível. Custou menos de R$150, inclusive com frete. E a quantidade rendeu 3 consagrações aqui em casa. Bom, vamos entrar agora nas polêmicas, O filósofo John Locke dizia que toda gente é ortodoxa para si mesma. Eu gosto muito dessa frase, que em miúdos quer dizer mais ou menos isso. Todo mundo pensa que tem razão. A maioria das correntes ayahuasqueiras enxerga como abominação a venda de ayahuasca pela internet. Alguns líderes indígenas entendem que a ayahuasca não deveria ter saído das mãos dos povos nativos. Alguns grupos religiosos não indígenas entendem que apenas quem planta e produz sua própria ayahuasca é quem deveria tê-la. Outros, menos rígidos, entendem que, desde que os fundamentos sejam sérios e haja existência jurídica, qualquer instituto pode ter acesso à ayahuasca, geralmente comprando pela internet de feitores sérios e reconhecidos no meio. Existe ainda uma quarta via, formada por grupos que não se encaixam nas visões anteriores e que procuram fazer uso da medicina como via de autoconhecimento, em ambiente não dogmático, e que, embora levem muito a sério as consagrações, entendem que ninguém é obrigado a se subordinar à doutrina A ou B para ter acesso à ayahuasca, sendo lícito, inclusive, quando há experiência prévia, as consagrações em casa, como parte da religiosidade íntima de cada um. E que eu quero deixar claro que eu estou procurando fazer um resumo das diferenças de pensamentos neste meio, e não estou julgando quem está certo ou errado, porque no fundo todos pensam que estão certos, como John Locke disse, No entanto, foi a esse quarto grupo que eu me liguei. Certamente eu tive ótimas consagrações em casas religiosas e pretendo continuar a tê-las quando desejar compartilhar este momento de expansão de consciência com outras pessoas. No entanto, eu também optei por ser meu próprio dirigente e trabalhar a medicina comigo mesmo, com fé, amor e dedicação. Assim, eu entendo perfeitamente os que são contra a venda de ayahuasca, por se preocuparem com a comercialização, a banalização ou mesmo a desvirtuação de propósito. E eu acho que existem boas razões para se pensar em tudo isso, pois tudo indica que o comércio excessivo pode colocar, inclusive, a produção em risco. No entanto, é preciso compreender que nem todos os vendedores de ayahuasca são exploradores. Eu encontrei e ainda continuo encontrando vários que fazem o repasse da medicina de forma séria, responsável e cuidadosa, estendendo o poder da floresta a quem sentir tal chamado. Por isso eu repito, eu compreendo aqueles que sejam contra e compreendo seus argumentos. Eu entendo que, por muito amarem a medicina, acabam zelando por ela de forma apaixonada, e toda paixão funciona à flor da pele. No entanto, dizer que todo vendedor é um bandido, um traficante ou coisa equivalente, como eu já vi em várias discussões, é um baita exagero. Bem, agora vamos falar dos riscos. Será que existem? Sim, existem. O primeiro risco é o de golpe.
Eu devo dizer que vi alguns na internet, principalmente pelo Facebook e WhatsApp. A pessoa anunciava o produto, dava todas as explicações, mas assim que o Pix caía, bloqueava o cliente e pronto, fim da história. A alternativa restante era denunciar o perfil do vendedor pela plataforma e postar os prints nos grupos para alertar outros possíveis compradores, quase sempre de forma muito constrangedora, pois as críticas do que são contra a venda da medicina não chegam recheadas de gratiluz, não. No entanto, é relativamente fácil identificar esses golpistas. Eles não usam nome verdadeiro, usam perfis falsos, não fornecem CNPJ, escrevem de maneira quase sempre amadora e conseguem dar o golpe porque quem os procura não tem paciência de realmente fazer uma verificação mais profunda. Acabam pagando o preço, né? O segundo risco é o próprio produto em si. Eu também vi relatos, fotos e vídeos de pessoas que receberam a ayahuasca pela internet, porém de qualidade muito duvidosa, coloração estranha, cheiro diferente, enfim. Não é preciso ir longe para entender os riscos que se corre ao tomar algo assim, né? O terceiro risco é o de que as cerimônias pessoais podem dar muito errado, e isso por várias razões. Nem todo mundo tem maturidade para ser seu próprio condutor, e há pessoas que podem ter predisposição ao surto psicótico. E é por essa razão que eu jamais recomendaria que alguém que nunca tivesse tomado a ayahuasca o fizesse em casa sozinho. Em algumas consagrações, é comum ouvirmos histórias de pessoas que deram trabalho. Isto é, pessoas que ficaram paranoicas, arredias, agitadas. E todo mundo que consagra já ouviu também ou já presenciou algo assim. Agora imagina fazer isso em casa, sozinho, sem o apoio de ninguém. É um risco e tanto, e ninguém está livre, nem quem tenha mais experiência. O quarto risco é o ambiente espiritual. Nem todo mundo vive numa casa harmônica, com pessoas equilibradas, onde se possa fazer um trabalho dessa natureza sem maiores contratempos. Aliás, até mesmo durante as cerimônias, em locais sérios, eu já senti a intromissão de obsessores. Imagine então fazer isso em casa sem a proteção adequada. É muito complicado. Então, eu poderia enumerar outros riscos, mas esses bastam, são os principais. Então, que fique claro, sim, existem riscos. Agora, talvez você esteja pensando, poxa, mas com tantos riscos, por que você se arrisca a fazer isso? Bom, é uma boa pergunta. No meu caso, o objetivo é realmente me autoconhecer. Eu vejo a ayahuasca como a melhor ferramenta que eu já tive notícias desse sentido. Eu quero ter a liberdade de fazer os meus trabalhos no conforto da minha casa, sem a presença de pessoas estranhas e totalmente livre para me manifestar como eu quiser. Algo que certamente eu não consigo se eu estiver na presença de outras pessoas, apesar das consagrações e institutos sempre me fazerem muito bem. Só que tem muita gente que pensa como eu. Nessas andanças por vários grupos, eu encontrei pessoas que também fazem uso da medicina em casa. A maioria, temendo críticas, não se manifestam publicamente. Eu posso dizer, por exemplo, que conheci algumas pessoas extraordinárias. Desde um senhor que mora dentro da floresta amazônica e que aprendeu a fazer a medicina com os indígenas e que cria suas próprias cerimônias em seu quintal, atuando como um curador local. Um companheiro de São Paulo e que praticamente sozinho oferece ajuda a usuários de crack através da ayahuasca, quase de forma anônima. Uma dona de casa que possui uma pequena fazenda, onde ela e seus familiares consagram ao lado de uma pequena cachoeira, e por aí vai. Eu vi inúmeros relatos de pessoas de todo o Brasil agradecendo a disponibilidade da ayahuasca
relatos de cura, melhora de autoestima e tantos outros benefícios já conhecidos da medicina, e que apesar de todo o receio, justificável, diga-se, dos grupos tradicionais, essas pessoas realizam cerimônias sozinhas ou com seus amigos e familiares, em suas próprias casas ou em meio à natureza, e os relatos são frequentemente positivos, embora nem sempre. Então, quando eu, e repito eu, peso prós e contras e avalio as consagrações que eu mesmo já fiz, e foram todas muito boas, eu não encontro razões para não continuar, pois é um chamado íntimo pessoal. As minhas consagrações são rigorosas e sempre me preparo. Eu sigo toda a dieta recomendada e bastante conhecida desse meio. Procuro me refugiar na oração nos dias que antecedem a cerimônia, defumo a minha casa, faço as minhas firmezas, preparo todo o ambiente com tudo o que necessito, e a minha esposa sempre fica de prontidão, vindo de quando em quando ver se eu estou bem. E tomo sempre uma dose menor do que a que normalmente consagro quando em instituto. Na primeira vez que eu consagrei aqui em casa, eu tive uma miração mais ou menos assim. A sua casa não é menos sagrada do que o local em que você consagra. Aqui a força também entra. Porém, era o que você esperava? Estar aqui sozinho na força, era isso que você queria? O propósito da medicina é conexão consigo, com o mundo, com as pessoas. Um baita reflexão, né? Então, há 7 meses eu tenho feito as consagrações aqui em casa. E muitas vezes eu pensei nessa miração. Inicialmente, eu realizava 2 cerimônias por mês. E atualmente, apenas uma vez. No entanto, eu me convenço cada vez mais de que, apesar das consagrações aqui em casa terem sido sempre muito boas, com muito aprendizado, eu sinto falta do calor da fogueira, do céu noturno estrelado, do cheiro de mato e até mesmo das outras pessoas. Então, eu pretendo nos próximos meses diminuir severamente as minhas consagrações em casa, pois penso que encontrei muito do que buscava. Então, eu quero alternar a ida ao grupo que eu frequento aqui, um grupo ayahuasqueiro, e quero mesclar assim os trabalhos. Ora eu faço sozinho, ora eu faço em grupo, nessa incrível jornada da alma. E quero ter liberdade para poder fazer assim, conforme a minha consciência e o chamado que eu recebo da floresta. Bom, antes de encerrar, né, a reflexão já ficou gigante, né? Espero que as pessoas ouçam até aqui. Mas antes de encerrar, eu quero frisar mais uma vez que eu não estou recomendando que se consagre a ayahuasca em casa. Eu procurei ao longo dessa reflexão expor as minhas vivências, os pontos positivos e negativos, com a finalidade de informar. Por isso, eu não informarei onde conseguir comprar a ayahuasca. Isso pode chatear alguns de vocês que me ouviram até aqui, mas eu vou explicar o motivo. Veja, ninguém me mostrou o caminho. Eu o trilhei por mim mesmo, seguindo os critérios que expliquei no decorrer desse áudio. Então, embora eu entenda que as pessoas com quem comprei me parecessem muito sérias e responsáveis, e é por isso que eu continuo comprando, eu não posso e nem quero emprestar o meu nome à credibilidade alheia. Afinal, eu sou apenas mais um dos seus consumidores e não tenho quaisquer vínculos com eles. Então, sim, eu tenho muito receio que através de algo que eu gravei com a melhor das intenções, alguém seja motivado a ir atrás da ayahuasca de forma irresponsável, mesmo com todos os meus alertas. E conseguindo obter a bebida ou não, eu não quero ter em minha consciência esse tipo de responsabilidade. Pois, como se costuma dizer,
A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Não sou eu quem vai dizer para você se você deve ou não deve, se você pode ou não pode. Essa é uma decisão pessoal. E a minha finalidade ao gravar este áudio é dizer em alto e bom tom: nem todos que vendem a ayahuasca pela internet são pessoas exploradoras. E apesar dos riscos serem reais, pessoas sérias e responsáveis conseguem fazer os seus rituais em casa, sozinhas ou com pequenos grupos, e os resultados são tão promissores quanto em quaisquer casas regulamentadas. Era isso. Até a próxima.